Olá, seja bem-vindo ao audiobook do livro Persuasão, da Jane Austen. Capítulo 1. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, em Somersetshire, era um homem que, para o seu próprio entretenimento, nunca se interessou por qualquer livro além do baronetage. Ali encontrava ocupação para os momentos de ócio e consolo de angústia. Ali era tomado de admiração e respeito diante da contemplação dos limitados vestígios dos títulos mais antigos. Ali, quaisquer sensações indesejáveis despertadas por assuntos domésticos transformavam-se com naturalidade em compaixão e desdém, à medida que ele percorria as quase infinitas criações do último século. E ali, ainda que um ou outro trecho fosse desinteressante, ele podia ler sua própria história com um interesse que nunca se desfazia. Esta era a página na qual o volume favorito sempre se abria. Elliot, de Kellynch Hall. Walter Elliot, nascido a 1º de março de 1760, casado a 15 de julho de 1784 com a Elizabeth, filha de James Stevenson, senhor de South Park, no condado de Gloucester, de cuja esposa, falecida em 1800, lhe nasceram Elizabeth, em 1º de junho de 1785, Anne, em 9 de agosto de 1787, um menino natimorto a 5 de novembro de 1789 e Mary, nascida a 20 de novembro de 1791. Assim dizia exatamente o parágrafo original grafado pelas mãos do impressor, mas Sir Walter o aprimorara com o acréscimo, para o seu próprio esclarecimento e de sua família, destas palavras. Após a data do nascimento de Mary, casada em 16 de dezembro de 1810 com Charles, filho e herdeiro de Charles Musgrove, senhor de Uppercross, no condado de Somerset, e pela inserção mais acurada do dia e mês em que perdera a esposa. Seguiu-se, então, história e origem da antiga e respeitável família nos termos usuais, como se instalara em Cheshire, conforme mencionado em Dugdale. Exercendo as funções de enviado da coroa, representando o burgo em 3 parlamentos sucessivos, demonstrações de lealdade e o título de baronete. No primeiro ano de Charles II, com todas as Marys e Elizabeths com que se casaram, totalizando 2 belas páginas, duodecimais, e concluindo com as armas e a divisa. Residência principal, Kellynch Hall, no condado de Somerset. E, mais uma vez, a letra de Sir Walter nesse final. Herdeiro presumível William Walter Elliot, Esq. Bisneto do segundo Sir Walter. A vaidade era o começo e o fim da personalidade de Sir Walter Elliot. Vaidade por seu aspecto e por sua posição. Fora extraordinariamente bonito na juventude e, aos 55, era ainda um homem muito atraente. Poucas mulheres se preocupariam mais com a aparência pessoal do que ele, e nem o criado de qualquer recém-sagrado lord se encantaria mais com o seu lugar na sociedade. Considerava a bênção da beleza apenas inferior à bênção do título de baronete. E ser Sir Walter Elliot, que reunia tais dons, era o constante objeto do seu mais coloroso respeito e devoção. Sua boa aparência e posição eram razões válidas para sua dedicação, já que a ela se devia uma esposa de personalidade muito superior a tudo o que, pela sua, teria merecido. Lady Elliot fora uma excelente mulher, sensível e amável, cujo julgamento e conduta, se perdoada a paixonite juvenil que a tornou Lady Elliot, nunca mais mereceram qualquer censura. Ela desculpou, amenizou ou ocultou as falhas do marido, sustentando sua real respeitabilidade ao longo de 17 anos. E mesmo não sendo a criatura mais feliz do mundo, encontrou em seus deveres, amigos e filhas o suficiente para se aperfeiçoar à vida e não abandoná-la com indiferença quando foi convidada a deixá-la. 3 meninas, as mais velhas com 16 a 14 anos, eram para qualquer mãe uma terrível herança a ser deixada, ou melhor,
uma terrível carga a ser confiada à autoridade e orientação de um pai presunçoso e tolo. Tinha ela, porém, uma amiga muito íntima, mulher sensível e prestativa, que havia sido levada pela forte ligação entre ambas. A se instalar perto dela na aldeia de Keelit, e a sua gentileza e conselhos, confiou sobretudo Lady Elliot o sustento e a manutenção dos bons princípios e da boa formação que sempre se empenhara a dar às filhas. Tal amiga e Sir Walter não se casaram, quaisquer que pudessem ser as expectativas de seu ciclo social. 13 anos transcorreram desde a morte de Lady Elliot e ambos eram ainda bons vizinhos e amigos chegados, continuando ele viúva e ela viúva. Que Lady Russell, de idade e personalidade maduras, e bastante bem dotada para o casamento, não pensasse em segundas núpcias. Dispensa desculpas junto ao público, que tende mais a ficar irracionalmente descontente quando uma mulher volta a se casar do que quando não o faz. Mas o fato de Sir Walter continuar sozinho requer explicações. Que se saiba então que Sir Walter, como um bom pai, tendo passado por um ou dois desapontamentos com pedidos um tanto fora de propósito, orgulhava-se de permanecer sozinho pelo bem de suas queridas filhas. Por uma delas, a mais velha, ele teria, na verdade, desistido de qualquer coisa que não estivesse muito tentado a fazer. Elizabeth, aos 16 anos, e na medida do possível, sucedera a mãe em direitos e importância. Sendo muito atraente e muito parecida com o pai, sempre exerceu sobre ele grande influência, e viviam os dois bem felizes juntos. Suas duas outras filhas eram bem menos valiosas. Mary adquirira alguma importância artificial ao se tornar a Sra. Charles Musgrove, mas Anne, com uma elegância de espírito e doçura de temperamento que a fariam ser levada em alta conta por pessoas de real discernimento, nada representava para o pai ou a irmã. Suas palavras não tinham peso. Sua utilidade era ceder sempre. Ela era apenas Anne. Para Lady Russell, na verdade, ela era a mais querida e mais apreciada, a filhada predileta e amiga. Lady Russell gostava de todas, mas apenas em Anne sentia a mãe revivida. Alguns anos antes, Anne Elliot fora uma menina muito bonita, mas seu frescor logo feneceu e como, mesmo em seus melhores dias, o pai pouco encontrara nela para admirar, tão diferentes dos dele eram seus traços delicados e ternos olhos escuros. Nada havia, agora que ela estava enfraquecida e magra, que lhe despertasse a estima. Ele nunca alimentara muitas esperanças, e agora não as tinha, de ler algum dia seu nome nas páginas do seu livro favorito. Qualquer aliança entre iguais caberia a Elizabeth, pois Mary apenas se unira a uma antiga e respeitável família rural de grande fortuna, a qual levara toda a sua honra sem nada receber. Elizabeth, algum dia, se casaria condignamente. Acontece algumas vezes que uma mulher seja mais bela aos 29 anos do que era 10 anos antes. E de modo geral, não havendo transtornos de saúde ou ansiedade, é essa uma época na vida na qual quase nenhum encanto foi perdido. Assim era com Elizabeth, ainda a mais bela senhorita. Elliot, que desapontara, havia 13 anos. E Sir Walter poderia ser desculpado, portanto, por se esquecer de sua idade ou, ao menos, considerado apenas meio louco. Por pensar em si mesmo e em Elizabeth, tão exuberantes como sempre, em meio à devastação da beleza dos demais, pois ele percebia com clareza o quão envelhecia todo o resto da família e dos conhecidos. Anne, esgotada, Mary, vulgar, todos os rostos vizinhos enfineando e o rápido aumento dos pés de galinha nas têmporas de Lady Russell eram para ele, havia muito, motivo de angústia. Elizabeth não se igualava ao pai em termos de satisfação consigo mesma. 13 anos a viram como senhora de Keelit Hall, presidindo e dirigindo com uma segurança e uma decisão que nunca poderiam fazer pensar ser ela mais moça do que era. Por 13 anos ela fez as honras, fez valer em casa as regras familiares, foi a primeira a entrar na carruagem e caminhou logo atrás de Lady Russell na saída de todas as reuniões e jantares da região.
13 sucessivas geadas invernais a viram abrir todos os bailes importantes, que podiam ser oferecidos por tão diminuta comunidade, e 13 primaveras revelaram seus brotos enquanto ela viajava a Londres com o pai, para o prazer anual de frequentar a alta sociedade por algumas semanas. De tudo isso ela se lembrava. A ter consciência de estar com 29 anos lhe trazia alguns remorsos e algumas apreensões. Estava bastante satisfeita por ser ainda tão bonita quanto antes, mas sentia-se chegar à idade perigosa e teria ficado encantada com a certeza de ser devidamente pedida em casamento por alguém de sangue nobre no decorrer dos próximos 2 anos. Poderia então dedicar-se ao livro dos livros com tanto prazer quanto na juventude, mas agora não o apreciava. Ser sempre apresentada com a data de seu próprio nascimento e não ver qualquer casamento senão o da irmã mais moça tornava o livro um flagelo. E mais uma vez, e mais de uma vez, quando o pai o deixava aberto na mesa, ela o fechara, desviando o olhar e o empurrara para longe. Sofrera também uma decepção cuja lembrança era sempre evocada por aquele livro, e mais ainda pela história de sua própria família. O herdeiro presumido, o próprio Sir William Walt Elliot Esq, cujos direitos eram com tanta generosidade defendidos por seu pai, a desapontara. Tivera ela, quando muito menina, tão logo soube que seria ele, caso não tivesse ela um irmão, o futuro baronete, intenção de desposá-lo, e seu pai sempre a encorajara. Não o conheceram criança, mas, logo após a morte de Lady Elliot, Sir Walter procurara o parente. E, mesmo não tendo sido sua aproximação recebida com qualquer simpatia, preservara em procurá-lo, fazendo concessões à timidez própria de juventude e numa das excursões primaveris a Londres. Estando Elizabeth no auge da sua beleza, o Sr. Elliot se vira obrigado a aceitar a apresentação. Era naquela ocasião um rapaz bastante jovem, iniciando seus estudos de direito. Elizabeth achou-o muitíssimo agradável, e confirmaram-se todos os planos em relação a ele. Foi convidado a ir a Kellett Hall, foi assunto de conversa e esperado durante todo o resto do ano, mas nunca apareceu. Na primavera seguinte, foi mais uma vez visitado na capital, considerado igualmente agradável, mais uma vez encorajado, convidado e esperado. Mais uma vez, não apareceu. E as notícias seguintes foram que se casara. Em vez de encaminhar sua fortuna conforme a direção determinada pelo herdeiro da casa de Elliot, comprara a independência unindo-se a uma mulher rica de berço inferior. Sir Walter ressentira-se. Como chefe do clã, achava que deveria ter sido consultado, sobretudo depois de ter demonstrado em público seu especial apreço pelo jovem. Pois devemos ter sido vistos juntos, observou ele, uma vez no Tarussol e duas no saguão da Casa dos Comuns. Sua desaprovação foi expressa, mas aparentemente muito pouco acatada. O Sr. Elliot não tentou se desculpar e mostrou-se tão pouco desejoso de continuar a ser estimado pela família quanto Sir Walter o considerou indigno de consideração. Encerraram-se quaisquer relações entre eles. Essa constrangedora história do Sir Elliot, depois de transcorridos vários anos, ainda despertava a raiva de Elizabeth, que gostara do homem por ele mesmo, e ainda mais por ser o herdeiro de seu pai, cujo intenso orgulho familiar somente nele poderia haver um companheiro adequado para a primogênita de Sir Walter Elliot. Não havia de A a Z um baronete a quem seus sentimentos se dispusessem com tanta facilidade a considerar um igual. Ainda assim, ele se conduzira tão mal que, embora usasse agora no verão de 1814 fitas negras em sinal de luto pela esposa, ela não podia admitir que fosse digno de seus pensamentos. A desonra do primeiro casamento poderia talvez, como não haviam razões para acreditá-lo, perpetuado por descendentes, ter sido esquecida, não tivesse ele atitudes piores, mas o rapaz, conforme foram informados pela costumeira intervenção de bons amigos, referira-se a todos eles de forma bastante desrespeitosa e com bastante menosprezo e desdém à própria linhagem a qual pertencia e cujo título seria seu um dia. Isso não poderia ser perdoado. Tais eram os sentimentos e sensações de Elizabeth Elliot. Tais as apreensões com as quais lidar,
a diversidade de apreensões, a rotina e a elegância, a prosperidade e o vazio do cenário de sua vida, tais as emoções com que tornar interessante uma longa e monótona residência num único círculo campestre, com que preencher a ociosidade onde não havia. Fora de casa, o costume de se fazer útil ou, no lar, talentos ou realizações que a mantivessem ocupada. Nos últimos tempos, porém, uma nova ocupação, a exigência mental viera somar-se às anteriores. Seu pai começava a ter problemas de dinheiro. Ela sabia que, quando ele agora abria o baronetage, fazia-o para afastar do pensamento as pesadas contas dos comerciantes e as indesejáveis insinuações do Sr. Shepherd, seu administrador. A propriedade de Cadent era boa, mas não equivalente à expectativa do Sr. Walter, quanto às condições essenciais para o seu proprietário. Enquanto vivia Lady Elliot, houve método, moderação e economia, que o mantiveram dentro dos limites de sua renda. Mas, com ela morreu qualquer bom senso e, a partir de então, ele com frequência os ultrapassara. Não lhe fora possível gastar menos. Ele nada fizera além de cumprir as imperiosas obrigações do Sr. Walter Elliot. Mas, por inocente que fosse, ele não apenas via aumentarem terrivelmente suas dívidas, como ouvia falar delas com tanta assiduidade que se tornou inútil tentar ocultá-las da filha por mais tempo, mesmo que em parte. Chegara a abordar o assunto na última primavera no capital. Chegara mesmo a dizer: podemos cortar despesas? Ocorre-lhe algum item no qual possamos poupar? E Elizabeth justiça seja feita. Pôs-se num primeiro impulso de alarme feminino, a pensar no que poderia ser feito, e, afinal, propôs estas duas possibilidades de economia: cortar algumas filantropias desnecessárias e abster-se da reforma dos móveis da sala de estar. A tais medidas acrescentou-se mais tarde a feliz ideia de não levarem presentes alguns para Anne, como costumavam fazer todos os anos. Mas tais providências, embora boas, eram insuficientes para a real extensão dos danos, cujo alcance Sir Walter viu-se obrigado a lhe confessar pouco tempo depois. Elizabeth não teve qualquer outra proposta mais eficaz. Sentiu-se ultrajada e desafortunada como o pai. Nenhum dos dois foi capaz de imaginar quaisquer medidas para reduzir despesas, sem comprometer a dignidade ou abrir mão do conforto de forma suportável. Havia apenas uma pequena parte do seu patrimônio da qual Sir Walter podia dispor, mas não faria qualquer diferença caso todos os actos pudessem ser alienados. Ele concordara em hipotecar, tanto quanto lhe fora possível, mas nunca concordaria em vender. Não, jamais desgraçaria seu nome a tal ponto. A propriedade de Killington seria transmitida íntegra e completa, tal como a havia recebido. Seus dois amigos e confidentes, o Sr. Shepherd, que vivia na cidade comercial vizinha, e Lady Russell, foram chamados a aconselhá-lo. E tanto pai quanto filha pareciam esperar que algo fosse imaginado por um dos dois para extinguir seus constrangimentos e reduzir suas despesas, sem envolver a perda de qualquer permissividade em termos de bom gosto ou orgulho. Fim do primeiro capítulo.